Ministério Público Federal recorreu contra a soltura de Daniel Vorcaro, dono da instituição, e de outros executivos investigados por aquele esquema bilionário de fraude bancária do Banco Master, né? A atuação do banco acendeu um alerta no setor financeiro nacional. Eu vou chamar agora para conversar com a gente o nosso colunista, Gilvan Bueno, sobre esse assunto. Bem-vindo, Gilvan, tudo bem? Boa tarde para você. Muito boa tarde, Moriel, nossa audiência. Que bom revê-la, viu? Bom te ver também. E agora a gente pode repercutir esse assunto, agora que já faz algumas semanas, a poeira começou a baixar. Queria entender, antes de mais nada, como é que você enxerga agora a necessidade de entrar com esse recurso para tentar manter a prisão de Daniel Vorcaro. Lembrando, né, que a gente está acompanhando também o STF colocando em sigilo absoluto esse caso, até para evitar que casos, a investigação, enfim, qualquer possibilidade possa ser vazada para antes realmente sobre uma operação, alguma coisa nesse sentido, sobre esse cenário. E aí queria te ouvir sobre essas últimas atualizações envolvendo o Banco Master e Daniel Vorcaro. Muito bom. A gente tem que aqui verificar que o FGC está pagando um maior valor da sua história, de mais de 41 bilhões de reais, e isso chama atenção. Logo em seguida, nós temos que olhar aqui para a questão do mercado, de quanto foi ali impactado, mais de 12 bilhões em termos de fraude nessa relação com o BRB. Terceiro fator muito importante aqui, que foi comentado recentemente, foram as plataformas de distribuição que começaram a se olhar esse impacto da distribuição, diversos personalidades, autoridades, comunicadores falaram sobre essa questão de uma demora em termos de fiscalização sobre isso, até sobre a antiga gestão do Banco Central, teve aqui algumas pessoas fazendo comentários sobre isso, mas tem gente, a gente tem o maior pagamento do Fundo Garantidor de Crédito, mais de 41 bilhões, nós temos aqui um impacto de 12 bilhões entre fraudes bancárias, uma liquidação extrajudicial que nós não tínhamos, e essa postura agora sobre os números, e muitas pessoas falando sobre toda a arquitetura que o Vorcaro tinha ao seu redor, e em termos de influência. Então, é uma discussão muito ampla, que a gente, à medida que isso vai se dissipando, você vai tendo uma compreensão melhor, acompanhando os fatos, mas o que a gente tem que procurar entender é o seguinte: a perpetuidade do mercado, os seus mecanismos. Então, por exemplo, as distribuidoras de produtos e investimentos que tinham ali suas plataformas digitais, essa distribuição de produtos e investimentos passa no questionamento da sociedade civil e dos participantes, porque algumas tinham uma alocação de mais de 26 bilhões de reais nesse ativo, comercializáveis para os principais investidores. Então, tem essa preocupação de entender o dia seguinte. E uma preocupação adicional, Muriel, são os FDICs, os fundos de direito creditórios. Perfeito, eu queria até entender um pouco sobre esse impacto, falando sobre esse cenário. O quanto que isso pode impactar o mercado financeiro daqui para frente e o quanto pode fazer investidores começarem a repensar realmente. Tinha investidores que não tinham noção do impacto que estava tendo as investigações do Banco Master, alguns tinham, mas queria entender um pouco sobre esse cenário e o quanto que isso pode colocar até em dúvida essas movimentações. Muito bom, Muriel. Eu estou aqui em São Paulo, fiz uma série de visitas hoje, fui aqui na Planejar, que é uma instituição dos planejadores financeiros. Procuro sempre estar entendendo a parte do investidor e a parte das pessoas que trabalham com a distribuição, a comercialização dos investimentos. Então, nos últimos anos, a gente tinha uma questão chamada commission base, que é a estrutura onde você abria uma conta, um profissional te assessorava, falava dos produtos que ele tinha, e ele ganhava por esses produtos ofertados. O nome disso é commission base, é um modelo que nos Estados Unidos parou-se de utilizar, mas que no Brasil cresceu muito nos últimos anos através das plataformas abertas de investimentos. E tem aqui uma novidade que eu sempre tenho falado, que é o FIDEIS, faz parte também, para parabenizar aqui a CVM, parte da instrução 179, onde você fala que o investidor tem que saber tudo que está sendo cobrado dele e que a contraparte que lhe atende informe o quanto está ganhando pela comercialização de produtos. Isso é uma novidade da instrução CVM 179, que é o FIDEIS, que é onde o investidor ele paga um valor para ter essa questão de saber quanto está sendo cobrado dele e que ele possa ter ali uma transparência dos produtos ofertados. Então, isso é o futuro. O FIDEIS é o que se utiliza na Europa, é o que se utiliza nos Estados Unidos e que tem chegado muito aqui e que diversos planejadores financeiros estão começando a utilizar essa questão. Então, o mercado passa uma mudança que é sair desse commission base e passar para o FIDEIS, que é o futuro, que é como se trabalha atualmente. O que a gente pode olhar um pouquinho também aqui é, por exemplo, depois de entender essa distribuição, que foi a grande questão aqui, é entender a parte do crédito, né? do que o Banco Master tinha
em termos de produtos. A gente precisa lembrar que quando o BRB pensou em adquirir, Muriel, o BRB falava muito sobre uma parte de câmbio, uma parte de estrutura de crédito, uma parte de tecnologia. Então, tem que entender como é que esses organismos dentro do Banco Master vão ficar para os próximos momentos. Pois é, e aí olhando especificamente para o FGC, o quanto que isso pode impactar? Você até comentou agora há pouco também o Fundo Garantidor de Crédito, que pode sentir bastante esse impacto, levando em consideração que é um valor que nunca foi pago, e a gente sabe que se acontecer qualquer problema, que a gente sabe que é difícil realmente acontecer, mas com qualquer outro banco, o cenário para o FGC vai ser mais complicado ainda. Olha, essa discussão, a sua pergunta é muito boa, Miguel. Por quê? Porque a gente tinha até aqui, quando ali em 2008, a gente começou a ter a grave crise dos bancos nos Estados Unidos, isso atingiu os bancos menores, o FGC, junto com seus participantes, lembrando que o FGC é uma instituição privada, ele aumentou o valor para proteção sobre isso, e ele passou por bastante tempo sem alguma atualização, sobre alguma verificação do que poderia utilizar, os valores. Aqui a gente tem que lembrar um pouquinho essa distribuição desses 41 bilhões que o Banco Master vai ser, os investidores dos produtos do Banco Master atrelados ao FGC serão aqui recompensados, e soma-se mais de 41 bilhões. A XP Corretora tem mais de 26 bilhões, isso são dados públicos e notórios, então tem mais de 26 bilhões essa questão, BTG Pactual tem 6 bilhões. Então, a discussão aqui como você deixou, nesse valor que o FGC tem acima de 120 bilhões, você tem quase um terço de uma única instituição. Então, isso tem passado por uma grande discussão de uma atualização e de mecanismos de proteção e de mecanismos de que evite você ter um único emissor ter mais de um terço do valor arrecadado. Então, isso aqui mostra que o FGC precisará, sim, passar por uma nova verificação, porque existe um problema, né? Um único emissor, uma única instituição, que é quase um terço do valor total dos depósitos do saldo do FGC. Então, isso mostra que precisará, sim, passar por uma atualização. Se você me permitir, acho que seria legal de falar um pouquinho dos FDICs. Sim. Claro, por favor, queremos te ouvir, Gilvan. Os FDICs passam uma questão interessante. Hoje é um mecanismo, até explicar para muitas pessoas, a gente tem olhado para esse mecanismo com direitos creditórios, e o Banco Master ele tinha aqui na sua instituição alguns fundos sobre sua administração fiduciária, sobre o seu guarda-chuva, né? A Uquibar fez um relatório muito interessante mostrando que mais de 52 fundos estavam ali debaixo desse guarda-chuva do Banco Master. Isso pode trazer uma mudança nesse setor, porque os fundos de direitos creditórios são mecanismos mais rápidos para que os empresários, os setores econômicos do Brasil possam acessar um crédito mais fácil, mais rápido e com menos burocracia. A gente sabe que o crédito, mensalmente, o Brasil movimenta mais de 7 trilhões de reais, é um valor muito representativo e que muitas vezes as instituições financeiras às vezes não conseguem atender de maneira tão rápida. Então, os FDICs se tornam veículos que podem acelerar isso. Então, uma casa chamada Uquibar, que faz diversos estudos sobre crédito, fez um estudo mostrando que o Banco Master tinha ali na sua composição mais de 52 fundos que estavam debaixo do seu guarda-chuva e que isso pode trazer impacto para o setor em termos de entender como será isso. Então, é importante estar lendo esses relatórios, acompanhando, porque fora o FGC, fora o modelo de remuneração, a gente pode também ter uma mudança estrutural na parte de fundos de direitos creditórios para entender um pouco melhor essas companhias. Perfeito. E aí você fala sobre um caminho talvez de atualização. Eu queria entender se você enxerga que existe essa possibilidade num curto prazo daqui para frente, depois desse caso do Banco Master. Olha, aqui o modelo que vem acontecendo nos últimos anos, a gente teve lá no passado a regulamentação 175, a instrução CGM 497, que falava sobre os antigos agentes autônomos de investimentos e os atuais assessores de investimento. Eles demoraram em média uma mudança dessa magnitude, por exemplo, a 179 que chegou agora, porque você coloca isso numa audiência pública, as pessoas começam a falar sobre isso, demorou em média entre 18 a 24 meses. Isso em ambientes sem muita volatilidade por alguma perda expressiva, era só uma atualização do setor, mas no caso do Banco Master, como você coloca um cheque, tudo que aconteceu, aonde você tinha uma instituição com mais de um terço do valor arrecadado, você tem que ir uma preocupação de ser um pouco mais rápido. Então,
Lógico, a gente sabe que o primeiro semestre aqui vai ser muito agitado em 2026 e que o segundo semestre pode ser um pouco mais lento por Copa do Mundo e Olimpíadas, mas o primeiro semestre pode trazer algumas mudanças estruturais, mas isso só deve acontecer de fato a partir de janeiro e fevereiro. A gente vai ter um recesso agora no judiciário e muitas pessoas não conseguem discutir sobre isso, mas acredito que o primeiro semestre já tem que ter alguma mudança estrutural importante nesse sentido. Muito bem, Gilvan Bueno, nosso colunista aqui do CNN Money. Obrigada, viu, pelas informações, pela análise que você traz para a gente. Uma quase boa noite aí para você. Tererê para você aí, que eu sei que tem um tererê escondido aí de baixo. Muito boa noite para você nessa audiência. Obrigada, Gilvan. Boa noite.